Nosso tema é sobre situações específicas no esporte. Iremos abordar o tema abuso sexual e racismo no esporte. Primeiro iremos falar sobre o racismo e após iremos falar sobre abuso sexual. E no final iremos integrar tudo, falando de como a psicologia do esporte pode ajudar nesses casos. O racismo opera na sociedade de maneiras multifatoriais e complexas. A discriminação racial no esporte é um extensor do corpo social. Para falarmos da democratização racial no esporte, podemos citar o exemplo do Clube Bangu, na época que o futebol ainda era amador. Foi o primeiro clube do estado do Rio de Janeiro a escalar um atleta negro para uma partida de futebol. O clube que se tem notícia, fundado com a participação de um negro no Brasil, foi a Ponte Preta em 1900, por Miguel do Carmo, considerado o primeiro jogador negro no país. De punições ainda é recorrente para esses casos. Quem realiza a punição é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Porém, essas punições não acontecem de maneira muito ativa, tendo relatos que alguns casos nem foram notificados. O livro Psicologia Social do Esporte, de Kátia Rubio e Juliana Oliveira, no capítulo 10, escrito por Neilton Rubio e Kátia Rubio, comenta sobre 4 grandes processos no desenvolvimento do esporte na história. O primeiro é a exclusão deliberada, que se caracteriza por uma crença de que determinadas raças são naturalmente dotadas de espírito e inteligência com a responsabilidade de civilizar o mundo. No texto, ele demonstra 2 exemplos de exclusão deliberada. O primeiro é o Anthropology Days, que aconteceu às vésperas dos Jogos Olímpicos, no qual reuniu diferentes povos para participar de desafios de provas olímpicas, para demonstrar aos telespectadores as chamadas especialidades aborígenes. Como esses povos não eram familiarizados com o esporte, tiveram um desempenho abaixo. E isso foi, para os organizadores do evento, um sucesso, pois se tratava também de experimento científico que mostrava que aqueles povos que organizaram eram raças superiores. O exemplo que o autor se refere são nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, na Alemanha, quando então o Estado nazista se apropriou dos Jogos Olímpicos como uma plataforma de propaganda da superioridade ariana. O segundo processo é o de integração subordinada. Com os avanços das críticas sociais na segunda metade do século XX, o racismo começa a ser classificado como crime no Brasil, pela Lei Afonso Arinos. Mas não foi suficiente para superar a crença e a ideologia racista, fazendo com que as críticas tomassem outros tons dentro do politicamente correto. Os elogios aos atletas negros passam a funcionar como forma de manutenção de hierarquia, pois remetem à cor e condições socioeconômicas dos atletas, e não pela habilidade e desempenho em jogo. As condições precárias em início de carreira são romantizadas, como se fossem meros obstáculos a serem superados, assim como episódios de racismo, como se fosse absolutamente normal um atleta negro ter que passar por esses cenários, desviando a visão de todos do problema principal. É a campeã de 98, a vice-campeã mundial de 2006, com uma nova geração. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando, com um jogador como Karim Benzema à frente da zaga. O terceiro processo é o da humilhação pública. Se escondendo por trás do discurso de que o esporte promove uma suspensão da realidade, agressores e instituições tentam driblar as acusações e abafar os casos. Argumentos como fair play, que é apenas uma maneira de desestabilizar o adversário, ou culpar o calor do jogo, são alguns dos exemplos que encontramos nos mais diversos casos. O que acaba gerando escândalos, pois a vítima não consegue uma punição ao seu agressor e o debate sobre a situação dificilmente se esvai rápido, podendo até acontecer críticas à própria vítima. Eu vi o goleiro Aranha. A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, tava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa. Não é à toa que tava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu tava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda tava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que tava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido o negócio. Eu fico nervoso mesmo,
desculpa a palavra, fico puto dessas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Eu falei pra ele, não é possível. Que ele veio falar pra mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei pra ele assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Você vai tomar alguma providência, Aranha? Como? No meio de tanta gente assim, fica difícil. Mas tá dado o recado para ficar esperto. O quarto e último processo são as novas formas de discriminação. Diferir a justiça desportiva da comum é uma das vias que podem e são utilizadas para manter agressores impunes. Com os escândalos gerados em volta da vítima, essa pode ter prejuízos em sua carreira, pois passa a ser vista como um atleta polêmico. Por que o racismo no esporte se difere do ocorrido em outros ambientes? É uma crítica que deve ser feita às instituições e à própria justiça desportiva, pois seu papel deveria ser de amparo à vítima e não aos agressores. Como já vimos anteriormente, o esporte está inserido na sociedade e é um reflexo dela. De forma geral, 1 a cada 3 mulheres e 1 a cada 6 homens já sofreram violência física ou psicológica em sua vida. Vale ressaltar também que, de acordo com o COB, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que dentro da sociedade também ocupam papéis de vulnerabilidade. Por exemplo, pessoas LGBTQ+, mulheres ou homens negros e mulheres em geral. O Comitê Olímpico Brasileiro, em sua cartilha de prevenção e enfrentamento ao assédio e abuso no esporte, caracteriza 7 tipos de violência. Nesse vídeo, decidimos focar em 2 específicas, o assédio e o abuso sexual, levando em conta o caso da atleta Joana Maranhão, nadadora da seleção brasileira. É interessante começar pensando que a violência psicológica é a porta de entrada para todos os outros tipos de assédio. O assédio sexual, ele é caracterizado como insinuações e sugestões ambíguas ou confusas, e também ameaças. Ou seja, o assediador, ele passa a sugerir situações que podem ser interpretadas de uma maneira ou de outra. Essa ação facilita com que o assediador se resguarde e dificulta a percepção da vítima sobre o que ela está vivendo. O abuso sexual, por sua vez, está em relação com o contato físico direto, com o uso de força e sem consentimento. Aconteceu quando eu tinha 9 anos, né? Mas eu não consegui falar, o que aconteceu. Foi mais ou menos o que eu tentei falar para minha mãe. Eu acho que ele tentou me dar um beijo. Eu não conseguia... Até porque eu não sabia o que era, entendeu? Então, eu não conseguia falar. E na época ela ficou com muita raiva, assim. Porque ela falou assim, alguma coisa aconteceu. Tem alguma coisa errada. Verbalizar é muito difícil. Você falar, eu fui abusada sexualmente. Era muito difícil falar isso. Ele colocou a mão dentro do meu maiô. Ele ejaculou em mim. Porque eu tenho muito vivo, assim, que enquanto criança, eu falava assim, eu lembrava dele tremendo, mas eu não sabia o que era. Eu só fui saber que aquele tremor era uma ejaculação muitos anos depois. Eu achava que ele tinha tremido, não sei. Eu falava, ele tremeu em cima de mim. O assédio ou abuso no esporte pode acontecer por 2 dinâmicas diferentes. A primeira é pela relação hierárquica natural, que acontece quando há uma relação de superioridade colocada por posições ou cargos, como por exemplo treinador e atleta. A segunda é dada por diferenças e desequilíbrios no poder, quando ocorre um desequilíbrio de poder entre 2 pessoas que, teoricamente, estariam no mesmo nível hierárquico. O exemplo são 2 atletas com desempenhos diferentes ou com maior visibilidade nas mídias. Tanto em casos de assédio ou abuso, quanto em situações de racismo, as consequências são bastante nocivas para a vítima. E elas persistem por muito tempo, mesmo depois da vítima conseguir sair de uma situação de abuso ou ter vivenciado uma situação de assédio. Essas consequências podem ser físicas, cognitivas, emocionais, comportamentais, além de terem influência direta no rendimento do esporte, podendo causar inclusive o abandono do esporte por parte do atleta. O meu corpo começou a mudar, a crescer seio, e aí eu não queria que ninguém tivesse interesse por mim. Então eu cortei o cabelo super curto, tirei brinco e só usava roupa folgada. E era um alívio na rua quando as pessoas falavam que ele é um menino ou uma menina, né? E paralelamente eu comecei a me punir. Eu ingeria bebida alcoólica, eu não terminava uma semana inteira de treino
Eu comecei a detestar nadar, eu estava nadando só porque eu recebia para nadar e assim, porque eu não conseguia falar assim, parei. Mas eu estava meio que levando, né? E os resultados caíram e a imprensa ficava assim, o que está acontecendo com você? Joana já era, é a pressão que ela não está aguentando mais. E eu via a natação evoluindo e eu não conseguia acompanhar aquilo porque eu não estava bem comigo mesmo. Mas o que a psicologia pode fazer nesses casos? A primeira coisa é a identificação de sinais. Geralmente, quando acontece algum tipo de violência, especialmente essas violências veladas, como o caso do abuso sexual, existem mudanças de comportamentos e atitudes da vítima. Pois bem, a profissional da psicologia do esporte pode identificar essas mudanças de comportamentos e atitudes e estabelecer um diálogo para ver o que está acontecendo. Outra coisa que a psicologia pode ajudar é na elaboração do que aconteceu por parte da vítima e principalmente a verbalização sobre esses acontecimentos. Isso acontece por meio de terapias, de sessões em que a vítima aos poucos vai reconhecer a violência e não se culpar pelo que aconteceu. Esses espaços de terapia também são espaços seguros para a vítima. Outra situação em que profissionais da psicologia do esporte podem ajudar é no acompanhamento dos desempenhos esportivos do atleta. Isso porque os atletas que sofrem essa violência continuam participando de competições e continuam tendo objetivos na sua carreira. Essa violência, seja ela abuso, seja ela racismo, pode afetar esses objetivos que o atleta tem, que pode levar a perda de desempenho, ou mesmo falta de vontade de treinar, como já foi relatado. Uma das figuras mais importantes é a figura do treinador ou professor em relação com o seu atleta ou aluno. Essa relação ela tem muita importância porque o contato é muito grande e também existe uma relação de confiança, o que pode favorecer, por exemplo, esses casos de abuso, mas também pode favorecer a identificação desse abuso em outros ambientes, como é o caso da escola, como é o caso da família, etc. De qualquer forma, a coesão social é importante e o acesso à informação do grupo também é importante, porque na medida que você observa uma mudança de comportamento ou uma situação estranha de alguma pessoa com a outra, isso pode ser um sinal de alerta para uma situação de violência. O mais importante é ter acesso à informação, ter acesso a canais de denúncia e ter acesso a uma rede de apoio social, psicológica, em que a vítima, caso haja a violência, se sinta atendida, se sinta acolhida e mais importante, evitar que essa violência aconteça, né? Como a gente viu, os números são gigantescos, tanto de racismo quanto de abusos e violências, e eu faço para encerrar um convite, né, a gente a pensar um mundo sem violência. Pode parecer uma utopia, mas é a partir das utopias que as melhoras na vida real são feitas. Muito obrigado.